Estamos de volta e, infelizmente, para falarmos sobre a derrota do Atlético. Atlético Goianiense 3, Atlético Paranaense 0. Uma atuação irreconhecível de um time que vinha de uma sequência incrível de 7 jogos só com vitórias. Roda aí, Furacão. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal, bom estar de volta e assim seguiremos. Eu peço desculpas aí pela ausência, eu obviamente vou explicar para vocês aí o motivo, muita gente já sabe que me acompanha na rede social, nas redes sociais do Fala Cap, nas minhas redes sociais pessoais. Fiquei um período aí afastado para poder cuidar da família, né? Ainda mais num momento muito difícil, né? Que tem sido difícil, tem sido um ano difícil. Eu falei sobre isso num vídeo que eu postei nas redes sociais e em respeito e o carinho que eu tenho com você, torcedor atleticano principalmente, que é inscrito no canal, que acompanha nossas resenhas. Eu fiquei um bom tempo aqui sem postar nada. Muita gente aqui do canal já vinha acompanhando aí Eu não gosto daquela coisa do coitadismo, do drama e tal, mas a gente teve muita dificuldade, né? Eu acompanhei de perto e dei todo o suporte e apoio para minha mãe, que estava lutando aí contra uma doença terrível, que eu me nego a falar o nome da doença, porque ela é desgraçada. E ela descansou, então eu acabei entrando em férias, ao mesmo tempo eu fiquei próximo dela, então foquei 100% em curtir com ela o máximo possível, aproveitar os últimos momentos dela nesse plano comigo e dar todo o amparo para minha família e, consequentemente, precisar de amparo também, porque quem já passou por isso sabe a dor que é e quem não passou, infelizmente, uma hora vai passar o ciclo natural da vida, das coisas. Então, estamos de volta aí com toda a energia do mundo, com toda a força do mundo, com toda a alegria do mundo, porque era assim que ela ia querer que eu estivesse. Obviamente não dá para estar tão alegre com uma derrota por 3-0, né? Sobretudo da forma que foi consolidada a vitória do Goianiense em cima do Atlético. Mas desculpa a minha ausência aqui no canal. Eu ia subir alguns conteúdos, mas eu não vou mentir para vocês, pessoal. Eu fiquei afastado do Jogo Aberto, fiquei afastado da Rádio Bandeirantes. Só posso agradecer a Band por todo o carinho que teve comigo nesse momento difícil e vem tendo. E eu acabei optando também por dar uma pausa aqui no canal nesses 10, 15 dias. E eu espero que você do outro lado tenha entendido, né? Eu tenho certeza que você, decente que acompanha o canal, certamente entendeu. Então, obrigado pela força, pelas palavras, pela energia. Pode ter certeza que tudo que vocês mandam pra mim, cara, de certa forma, traz um conforto, né? Por mais duro, sabe, golpe que seja, você perder uma pessoa que você ama tanto, que você tem uma relação tão próxima, você fica meio aéreo, você fica meio perdido, meio, sabe, mas tamo aí, tamo de volta e vamos em frente, porque eu tenho certeza que lá ela ia querer que eu estivesse assim, pra cima, com a bondade dela, com a alegria e vamos tocar adiante, tá bom? Obrigado mais uma vez a todos pela força e pela compreensão nesse momento. Deixa o likezinho, se inscreve no canal. Infelizmente não deu bom pro Atlético. Coloquei vitória do Furacão. Achei que o Atlético realmente... O Atlético Goianiense não quer muita coisa na Série B não, turma. Não quer lá muita coisa na Série B. Não vai subir, também não vai cair. Tá aí no meio termo. É o Atlético que, por sinal, passou por uma oscilação gigantesca ao longo de toda a temporada. Trocou de treinador pra caramba o Goianiense. E agora, aparentemente... se ajustou com o Adson Batista, tem uma relação muito legal e eu respeito demais o Adson, mas o Goianiense de fato é um time que, quem sabe para a próxima temporada volta a incomodar mais, que até outro dia estava na Série A e vencendo jogos importantes contra clubes grandes, né? E o Atlético Paranaense, infelizmente, né, turma? A grande verdade é o seguinte, tá? Não vou ficar de enrolation hoje aqui, não. O Atlético, ele emplacou pela primeira vez na sua história 7 vitórias seguidas. É a maior sequência invicta com vitórias em todas as competições nacionais da história do clube. Eu achei que o Furacão poderia ir por Antônio Ascioli e vencer a partida, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E não aconteceu por duas situações. Primeiro, o Atlético voltou a ser burro, tá? Deixa claro aqui o termo, não vou ficar passando pano aqui, voltou a ser burro. E o segundo, né? Bola aérea. Cara,
Eu não sei mais o que a gente precisa fazer com essa bola aérea. Não sei. Até os jogos que o Atlético venceu nessa sequência, sofreu com bola aérea. É que obviamente que a gente apaga, ressalta mais a vitória, o resultado, os 3 pontos, do que um gol que tomou de bola aérea. E uma defesa que o Santos teve que fazer para evitar que a gente ofereça um empate ou uma derrota. Então a gente meio que dá uma contemporizada. Mas quando você vê que o adversário tem 3-0 do placar, com 3 gols de praticamente a mesma jogada, e o Atlético Paranaense não consegue enxergar o óbvio, que é o que o Goianiense mais sabe fazer, que é um time forte fisicamente, que a bola vai ser alçada na área, não. O Atlético não consegue. Primeiro gol, gente, desculpa, o primeiro gol que a gente toma é inadmissível. É inadmissível. O jogador do Goianiense recebe a bola lá pelo lado direito e ele tem espaço para fazer o cruzamento. O cruzamento, beleza, é normal o cara conseguir cruzar. Agora, o que não é normal é você observar 3 jogadores do Atlético. 3 jogadores do Atlético olhando a bola. E aí os caras simplesmente deixam lá o atacante livre para poder cabecear. E aí o Santos não tinha o que fazer. O Santos até salvou no segundo gol, mas para variar não tem um cara no rebote ligeiro para poder tirar a bola do Romão. E aí a gente toma o segundo gol e aí diminui o ímpeto da equipe. No 0-0, o Atlético até na bola parada estava criando algumas oportunidades. Inclusive quase fez o gol com a Aguirre de cabeça no cruzamento do Zapelli, que o goleiro até saiu mal, então assim... tava um jogo truncado, não tava um jogo assim, dominante pro Atlético ou pro Atlético Goianiense, tava um jogo pau a pau. E aí, cara, eu vou falar sobre isso, mas assim, eu já quero a sua avaliação, eu quero a sua opinião para saber o seguinte: o Atlético hoje, ele perdeu porque ele entrou de salto alto ou porque ele entrou parecendo que tinha acabado de comer uma feijoada? Ai, Capela, mas tem o mérito do Atlético Goianiense? Claro que tem. O Atlético mereceu vencer, o Atlético Goianiense mereceu a vitória, jogou para fazer 2, 3 gols, é verdade. Eu acho que o Atlético até chegou a jogar para poder pelo menos marcar um golzinho aí, para pôr um tempero no jogo, mas assim, o Atlético perdeu o jogo porque entrou de salto alto, porque comeu uma feijoada antes da bola rolar, porque entraram numa nhaca danada, não entraram na pegada dos últimos jogos. Isso aí é claro para quem assiste o jogo, não entrou naquela pegada, não entrou com rotação alta, entrou com salto alto e entrou também achando que talvez, daqui a pouco a gente mete aqui 2, 3 passes e abre o placar 1-0. E aí acabou tomando 3 no lombo. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a burrice do Atlético também. Antes disso, dá o likezinho, se inscreve no canal, compartilha com geral, coloca aí nos comentários o que você tem a dizer. E kto.bet.br, tô colocando no comentário fixado aqui para você se cadastrar. Faz uma moral comigo aí, clica nesse link aqui, kto.bet.br, se cadastra através desse link. E se você se cadastrou, coloca aí, coloca aí, Capela, me cadastrei aqui no kto.bet.br. É a melhor casa de apostas do Brasil, regularizada só se você tem 18 anos pra cima e se você chega pra se divertir. Eu tentei me divertir, tentando ganhar um cascalho com a vitória do Furacão, não deu certo, se bem que deu bom nos últimos 7 jogos que eu coloquei só a vitória do Atlético. Então, cascalho caiu, kto.bet.br, comentário fixado aqui pra você se cadastrar do site e coloca nos comentários, Capela, me cadastrei, que eu vou responder pra você, beleza? Pessoal, primeiro tempo. Jogo truncado, como eu disse aqui, o Atlético Goianiense não foi dominante, mesmo jogando em casa, tentando as primeiras ações com 10, 15 minutos, pouco fez ao gol do Santos. O Atlético, de outra certa forma, na bola parada até incomodava. O ponto crucial é o seguinte: não dá pro Atlético, nesse momento da temporada, que você está entrando numa reta final de Série B, que você vem com uma sequência incrível de vitórias, que você entra no G4, que se você tivesse vencido mais um jogo, você dormiria na vice-liderança, que você estaria apertando para conquistar a liderança da Série B, você ser burro. E para variar, o tal do Léo Pelé, gente, ele é um jogador inqualificável. Eu não vou pegar no pé do Léo Pelé aqui, porque, tá acabando com a carreira do jogador, não tô acabando com a carreira de ninguém. Eu tô no meu direito aqui de analista de falar que o Léo Pelé é horroroso. O Léo Pelé, ele é ruim. E assim, não basta ser ruim. Tem que ser burro. Quando eu falo burro, é no boleirês, entendeu? Jogador que não tem percepção, que não tem noção, que não tem inteligência. Entendeu? Pra ser mais elegante, é um jogador desinteligente. Pronto, tá bonito assim então? Pra não ser tão, desrespeitoso com o jogador? Mas é o boleirês da bola aqui, certo? Pra dar o português claro aqui. O Atlético Paranaense, depois da solada que o Mendonça toma, o jogador Maranhão é expulso corretamente. O Mendonça dá um tapa na bola que, por sinal, nem curtia. Eu não gosto do Mendonça jogando, acho o Mendonça um jogador inqualificável, tecnicamente horroroso também.
Eu até entendo, né, a opção, a estratégia do Odair Hellmann de pôr o Mendonça, cara, não dá pra você deixar o Leozinho no banco de reservas, velho. Aí depois tá perdendo de 2, aí quer colocar o cara pra jogar pra virar o jogo, não adianta mais. Já coloca a força máxima, um time melhor em campo, porque esses jogadores ruins, tudo bem, não tem o Teran, tá machucado, tem que é o Léo, porque a delegação, porque a diretoria contratou um monte de jogador que não tem condição, é bem verdade. Mas aí o Mendonça, sendo que tem o Leozinho no banco, põe o Leozinho pra jogar e o Mendonça no banco, velho. Bom, sobre o lance da expulsão, o Maranhão vai, pisa no tornozelo do Mendonça, cartão vermelho. Perfeito. Perfeito cartão vermelho. O Atlético já perdia o jogo naquela oportunidade por 1-0. Tava perdendo por 1-0. Só que quando o Atlético Goianiense tem um jogador a menos, o que o Atlético Paranaense tem? Mais a posse de bola. O Goianiense se fecha, que fala, cara, com o jogador a menos agora, o Atlético tem condições aqui de empatar o jogo, quizás até de virar, o momento é bom, e vamos ver se o Atlético entra no jogo, coisa que não conseguiu fazer durante os 90 minutos. Talvez com 10, 15 do segundo tempo, até tomar o terceiro gol, aí desligou. Aí, o que o Atlético faz? Tem a posse de bola, tá tentando criar. 10 minutos depois da expulsão do Maranhão, aproximadamente, vai o tal do Léo Pelé, esse antílope, esse juvenil, esse desinteligente, e dá uma solada no cara, sabendo que o Rafael Claus, obviamente, vai seguir o critério, e aí expulsa o Léo Pelé. Então a moral que ficou elevada do Atlético com a expulsão do jogador do Atlético Goianiense, ela simplesmente despedaça, com uma desinteligência, uma burrice desse jogador inqualificável chamado Léo Pelé. Que é uma vergonha ter o Pelé como apelido também. Nem ele quer mais o Pelé, porque ele sabe que ele é horroroso jogando futebol. Ele é muito fraco. Ele é muito fraco. É desesperador. Quando eu vi o lance, tava vendo pela televisão, tava na Band trabalhando e vendo lá pela ESPN. Quando eu vejo que ele, lá na lateral, no lance morto, ele vai seco pra tentar roubar a bola e dá a solada no cara, mas assim, na hora eu falei, mas é muito burro, vai ser expulso. E aí o Claus, obviamente, dá amarelo, depois vai pro VAR, olha o lance, cancela o amarelo, que nem ele fez com o Maranhão, e dá o vermelho. Então assim, aí o Léo Pelé sai esbravejando com o quê, velho? Você é um juvenil. Você é um jogador ruim, grosso. E aí, a culpa não é nem só sua, é do imbecil que gastou mais de 10 milhões de reais a sua contratação. Que tem que responsabilizar o gênio que contratou, porque não entende nada de futebol. Nada! Não entende nada. O cara que chega, senta a bunda na cadeira, pega um contrato e fala, eu vou pagar 10 milhões de reais no Léo Pelé. Esse cara é um gênio. Esse cara tem que ser banido do futebol. Banido do futebol. Banido do futebol. Esse cara não tem condição intelectual de trabalhar com futebol. O cara que pega um contrato, assina para comprar o Léo Pelé por 10 milhões de reais, esse cara não tem um pingo de poderio intelectual para trabalhar com futebol. Esse cara não pode ficar perto do futebol. E esse cara ainda está inserido no Clube Atlético Paranaense. É uma coisa impressionante, velho. Eu repito aqui, para deixar bem claro. O cara que senta a bunda na cadeira, pega um contrato e acha bom pagar 10 milhões de reais num jogador inqualificável como o Léo Pelé, esse cara não pode trabalhar com futebol. Não pode. E aí foi crucial. A gente toma 1-0 numa bola parada, pra variar, que o Santos tentou chegar, mas não teve jeito, né? Porque o cara tava livre sozinho, com 3 jogadores cercando o atacante do Atlético Goianiense. Por quê? Porque ficam olhando a bola e não o cara. Posicionamento ridículo da defesa. Aí o Atlético tem um jogador a mais. Aí o juvenil, o antílope, 10 minutos, 11 minutos depois, vai e dá a mesma solada pra ser expulso. Isso aí com 40 do primeiro tempo. Aí, meu irmão, a vaca deita. Aí numa bola parada, no último lance da primeira etapa, o Atlético toma aí a bolada de cabeça, o Santos defende, e aí no rebote o Romão faz o gol. 2-0. Praticamente decretava já a vitória do Goianiense. A não ser que o Atlético fizesse um 2-1 no começo do segundo tempo, até criou com 10, 15 do segundo tempo, teve um pouco mais de posse de bola, tentou criar alguma coisa, mas o Goianiense estava muito fechado, bem organizado. E aí, velho, conseguimos tomar mais um gol de bola aérea, mais um gol que sai através de cruzamento, mais um gol que o cara consegue desviar primeiro do que a nossa zaga. E aí o 3-0, o Atlético Paranaense, infelizmente, falou, perdemos. Esse aqui não tem mais o que fazer. Aí até o Odair tentou, até peguei aqui as substituições, entendeu? Tirou o Mendonça, colocou o Leozinho. Aí o Léo expulso também, pouco mudou no time. Aí coloca lá Juliano, aí coloca lá Dudu, você entendeu? Aí não adianta nada. É assim, cara, vou falar bem a verdade pra vocês, meu. Esse negócio de não colocar o Dudu pra jogar de titular,
Esse negócio de não pôr o Leozinho pra começar o jogo, de verdade, não é querer cornetar o trabalho do Odair, tá? Até porque, Odair, com todo respeito, você é técnico de futebol. A gente pode aqui concordar e discordar de várias ações suas, de várias atitudes suas, mas tem uma coisa que eu não consigo entender, cara. O Atlético tá num imbróglio danado. Pode perder o Dudu de novo para um Cruzeiro, para um clube do futebol nacional, para um clube do futebol do exterior, porque eles não conseguem, assim como eles fizeram com o Cauã Moraes, eles podem fazer com o Dudu também. Não querem valorizar o cara que é bom de bola e eu não sei por que esse cara não é titular. Eu não sei, eu já falei aqui nada contra o Patrick, até acho que entregou legal nos últimos jogos, mas comparar Patrick com o Dudu tem que jogar, o Dudu tem que ser titular desse time com o pé nas costas. O Leozinho ou o Mendonça não tem nem o que pensar, o Mendonça deveria ser reserva do reserva, não deveria nem ter sido contratado. Esse cara é horrível, o Mendonça é um dos piores jogadores que eu vi vestir a camisa do Atlético. Ele é ruim com força, horroroso, ruim de bola. E aí você tem que ver o Patrick no lugar do Dudu jogando. Aí você tem que ver o Mendonça começando o jogo e não o Leozinho. Sabe? Aí depois começa a perder de 2-0, 3-0, quer começar a colocar os caras pra ver se reverte. Não reverte, Odair. Não reverte, velho. Você meteu 7 vitórias consecutivas. Não inventa moda agora, velho. Não inventa moda. Faz o simples, entendeu? Então assim, velho, vou até passar pra vocês aqui, entendeu? Pra gente poder projetar a sequência aí da Série B. O Atlético fica aí então na 4ª colocação com 48 pontos, correto? A próxima rodada o Furacão vai enfrentar o Remo no Mangueirão na quinta-feira, o Remo que por sinal não vive lá os seus melhores momentos, é o 9º colocado na tabela de classificação, e depois o Atlético vai enfrentar o Avaí na Arena da Baixada, o Avaí também que é um outro time que tá mal das pernas pra caramba. Então assim, jogar no Mangueirão contra o Remo, nunca é fácil, mas assim, é um jogo que se o Atlético quer subir, precisa ganhar. Contra o Avaí, jogando na Arena da Baixada, obviamente vai ter que ganhar. Depois tem o Atletiba, tem que ganhar, entendeu? Porque já passou vergonha no primeiro turno. Então assim, turma, sinceramente, eu achei que os caras entraram num baita de um corpo mole, entraram numa tiriça, entraram numa preguiça, entraram com salto alto. Não tô tirando mérito aqui do Atlético Goianiense, mereceu vencer por 3-0, parabéns, nota 100, uma hora ou outra o Atlético ia perder. Só que se for pra perder, rapaziada, perde pelo menos correndo um pouquinho, perde pelo menos aqui se entregando, se doando mais. Vocês não ganharam nada, o time de vocês é patético ainda. Vocês estão lutando pra ficar no G4 da Série B, mais fácil de todos os tempos. E não é porque vocês meteram 7 vitórias consecutivas que vocês já são ídolos do clube, campeões, conquistaram acesso. Porque a forma que vocês entraram em campo hoje foi uma piada. Entraram na nhaca, na tiriça, andando em campo. Não competiram que nem competiram nos últimos jogos. Então não vão achando aí que vocês estão por cima, que tá bacana, que tá legal, que aí não vai subir. E aí é cacete atrás de cacete. Cacete atrás de cacete. Estão achando o quê? Ganharam 7 jogos, já somos campeões, vamos subir pra Série A? Vocês estão de sacanagem, velho. Vocês precisam de um choque mesmo, que vocês entraram andando no campo. Tomaram um cacete do goianiense. E é bom que sirva de lição também, pra nos próximos jogos não entrar nessa postura aí. Que se entrar dessa forma não ganha do Remo, não ganha do Avaí, perde o Atletiba de novo e não sobe pra Série A. Deixar claro aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Só quis deixar claro aqui meu posicionamento, não tem muito que analisar o jogo, entrou com preguiça, não jogou absolutamente nada, tomou um cacete do goianiense pra variar a bola aérea, pra variar jogador que infelizmente toma a pior decisão possível no campo de jogo quando o momento é favorável ao Atlético, como Léo Pelé, juvenil, antílope, e aí deu no que deu 3-0 pros caras. Então, próxima rodada, para poder se recuperar, estaremos aqui no Fala Cap direto, para poder falar com o torcedor, trocar aquela resenha, e vamos ver se o Atlético não nos decepciona na próxima rodada, pelo menos com a questão da decisão, do ímpeto, da atitude, da correria, coisa que faltou pra cacete nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Beleza, galera? Deixa o likezinho, se inscreve no canal, coloca aí nos comentários que eu quero ler tudo que vocês têm a dizer aí, beleza? Beijo no coração, obrigado pelas mensagens, pelas orações, pela energia, e vamos seguir porque a vida segue, tá bom? Beijo, gente, obrigado mesmo.